Talvez ninguém tenha sofrido tanto, excetuando a pessoa de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Talvez ninguém tenha sofrido tanto quanto Maria ao pé da cruz. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 54 a 56. Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao versículo 56. Convido você, se puder, se colocar de pé. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 54 a 56. Nos diz a palavra de Deus a respeito da pessoa de Jesus, depois que ele proferiu algumas parábolas sobre o reino. Ele saiu de onde ele estava e diz a Bíblia, no versículo 54, sobre Jesus: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Não é este o filho do carpinteiro? Versículo 55. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as professoras do nosso departamento infantil e as crianças a virem à frente. Paletó esquenta. E aí tem hora que fica tão quente que eu digo, rapaz, tirar o paletó, senão começar a pingar aqui, apesar de que o clima agora eu sou muito calorento. Como Jesus não mandou e não obrigou pregar de paletó, então depois o paletó volta. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhinhos, vamos falar com Deus. Todo mundo em silêncio, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por tua palavra. Te louvamos por Jesus, o teu Filho. Te louvamos, ó Deus, porque dentre tantas mulheres e dentre outras que o Senhor poderia escolher, aprove ao Senhor escolher Maria. Te louvamos pelas virtudes que o Senhor gerou no coração dela. Te louvamos pelos exemplos de sua vida e a forma como ela viveu e testemunhou a fé em Ti. Ajuda-nos neste dia, Senhor, que agradecemos por nossas mães, para que cada mãe possa olhar e ver o legado, olhar e ver a história, os exemplos, as virtudes de Maria, e que cada uma dessas mães deseje honrar e glorificar o Teu nome, também seguindo o exemplo deixado por ela. Nós não a adoramos, Tu sabes, ó Deus, nós adoramos a Ti. A Tua palavra diz que só o Senhor é digno de toda adoração. E, ó Deus, nós clamamos que Tu fales ao nosso coração por graça e misericórdia. Que o Senhor abençoe as nossas crianças e possa usar as professoras, professores para falar o coração delas. E que elas aprendam a amar e a adorar ao Senhor. Ó Deus, clamamos isto, pedindo, ó Deus, e clamando que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos.
Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele pregou na sinagoga de Nazaré, como diz o texto, ele voltou para a sua terra. As pessoas ficaram maravilhadas com a sua sabedoria e com os seus poderes miraculosos, porque a fama de Jesus estava se espalhando por toda aquela região. Ele havia curado o servo do centurião apenas com uma ordem, sem ter sequer entrado na casa do centurião. Ele havia curado a sogra de Pedro, ele havia acalmado uma tempestade, ele havia liberto endemoniados, ele havia então curado um paralítico, a mulher com hemorragia, a filha de Jairo, ele havia ressuscitado e curado também a 2 cegos. E essa fama começou a se espalhar em toda aquela região. As pessoas se admiraram de que de uma família tão simples pudesse sair alguém com tantos poderes. E observe que pelo texto que as pessoas comentaram a respeito de Jesus, pelo texto, eles sabiam o nome de seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Eles sabiam que Jesus tinha irmãos na sua família, e não eram irmãos espirituais, esse conceito que nós temos muitas vezes, dizemos assim, nós somos irmãos em Cristo. Não, ainda não era este conceito, não eram primos, não, como às vezes algumas doutrinas e grupos aí fora tentam dizer. O susto deles é que eles conheciam muito de perto essa família. Comentaram sobre o seu pai, eles sabiam que o pai de Jesus, José, e naturalmente como pai adotivo, José era carpinteiro, e que a sua mãe, nos diz o versículo 55, sua mãe se chamava Maria. Eles sabiam tudo isso a respeito da família do Senhor Jesus Cristo. E Maria era mesmo uma mulher simples. No cântico que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 1, o versículo 48, o início deste versículo, ela, Maria, reconhece a sua condição ao dizer sobre Deus que ele contemplou na humildade de sua serva. Maria estava dizendo, olha, existem pessoas mais importantes do que eu, mais cultas, mais capazes do que eu. Mas ela adora a Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 48, ela diz, Deus contemplou na humildade de sua serva. Deus foi gracioso com ela e contemplou na humildade de sua serva, na simplicidade de Maria. A grandeza de Maria se mostraria ao longo de sua vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Assim como a grandeza e a preciosidade de muitas das nossas mães se mostram ao longo de suas vidas e no relacionamento com os seus filhos. Pela graça e misericórdia de Deus, são mulheres usadas por Deus, e a grandeza de Deus na vida dessas mães, dessas mulheres, vai se mostrando ao longo da história de cada uma dessas mães. Isso fica muito evidente quando, no Dia das Mães, os filhos agradecem pelas virtudes e pelos valores imateriais da alma, do coração dessas mães. O que é que nós podemos aprender com Maria, que está revelado na Bíblia para as nossas vidas? Que virtudes, que valores nós podemos olhar para a Bíblia e que servem de exemplo para tantas mães que desejam ser abençoadas e mais, desejam ser mães abençoadoras, querem abençoar outras vidas, querem abençoar os seus filhos, querem ser bênção no meio da sua família, onde elas estão, servindo onde estão, trabalhando, estudando, onde quer que elas estejam, mães que desejam ser bênção na vida daqueles que Deus colocar na sua trajetória. Eu gostaria de, nesta noite, pensar sobre esse tema. Mãe que faz diferença, abençoa seus filhos. Mãe que faz diferença, abençoa seus filhos. E quero trazer uma mensagem, uma pregação biográfica, olhando para a história de Maria. Como Deus usou essa mulher.
como Deus foi gracioso e misericordioso com ela, e como Deus trabalhou a vida dela. Como nós dissemos no começo do culto, nós não estamos aqui para adorar as mães, nós não estamos aqui para adorar Maria, e a igreja evangélica não adora Maria, mas lhe tem um profundo respeito, e nós precisamos agir assim, porque Deus escolheu esta mulher, não para ser adorada, não para ser venerada, não. Deus usou essa mulher para ser instrumento dele, para a encarnação do seu Filho. Não porque ela fosse santa, pura, sem defeito, sem nenhum pecado, não, porque no texto que nós lemos, exatamente, deixa muito claro. Ela diz que a minha alma, lá em Lucas capítulo 1, no seu cântico, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Só tem Salvador quem é pecador. E Maria se reconhece como pecadora, que precisa de salvação, e esta salvação vem de Deus. Uma mulher devassa? Não. Promíscua? Não. Uma mulher que tinha uma vida espúria, uma vida profundamente largada, jogada no lamaçal do pecado? Não. Muito pelo contrário. Era uma mulher que, tendo pecado, buscava em Deus a sua salvação, buscava em Deus o perdão de seus pecados, cria na vinda do Messias e esperava a vinda do Salvador, sem saber que ela seria a mulher escolhida para então o Filho de Deus, que já existia desde a eternidade, pudesse então Deus Filho encarnar e vir ao mundo para salvar, para nos salvar dos nossos pecados e nos abençoar por toda a eternidade. Quais as virtudes que Deus gerou no coração de Maria e que servem de exemplo para as nossas vidas? Mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos. Em primeiro lugar, irmãos, pelo caráter. Pelo caráter. Se você abrir lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34, há uma expressão de Maria, Lucas, capítulo 1, versículo 34, nos diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 34, quando o anjo Gabriel traz a notícia de que Maria então, que seria ela usada por Deus, e o Espírito Santo haveria de gerar o Filho Santo de Deus nela, no versículo seria uma obra do Espírito Santo, do Pai e do Espírito. No versículo 34, depois que ele fala sobre que ela conceberia e daria à luz a um filho, disse então no versículo 34, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que vai ser isso? Depois que o anjo revela, traz então a palavra, como está no versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a que chamarás pelo nome de Jesus. Ela para diante daquela revelação, que ela haveria de conceber, que ela haveria de dar à luz um filho, e ela para e diz, como é que vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem algum, eu não tenho relação com homem nenhum, eu não estou ligada sexualmente a homem algum, como é que eu vou conceber? Como é que eu vou engravidar? O que mostra, irmãos, aqui o caráter de Maria, a seriedade de vida dela diante do Senhor. Quantos filhos que carregam o peso de serem fruto da prostituição? Quantos filhos carregam o peso na história, nas suas histórias, de serem fruto do adultério? Quantos filhos carregam o peso de serem fruto de mentiras? Só a graça de Deus. Só a graça de Deus para trabalhar a vida desses filhos. Mas esta mãe, Maria, aqui nos dá o exemplo do seu caráter, da sua vida piedosa. Ela não para diante do anjo e ela diz, o quê? Eu estou grávida. Eu bem que disse a José, não vamos fazer isso. Vai terminar dando errado. E gravidez, e muitas vezes até fora de casamento ou pré-casamento, não é novidade da nossa era. Isso acontecia na época.
mas ela, buscando viver dignamente para Deus, buscando ter um caráter ilibado, limpo, honesto diante de Deus, ela questiona o anjo: como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou ficar grávida? Como é que o anjo me traz uma revelação destas? Mãe, o seu caráter abençoa os seus filhos. O seu caráter abençoa os seus filhos. Tem um impacto para a eternidade, não é só aqui para a terra. O seu caráter abençoa os seus filhos. Guarde isso. A palavra de Deus nos ensina isso. E a história também. A história registra que Nero, imperador romano, aprendeu sobre a sexualidade deturpada no colo de sua mãe, Agripina. E li isso num livro que nem evangélico, nem escrito por evangélicos era, mostrando quão devassa era a família de Nero, ao ponto de que a sua mãe deturpou a sexualidade para o próprio Nero no seu colo. A história registra, então, que Nero aprendeu sobre a sexualidade deturpada no colo da sua própria mãe, enquanto que João Wesley, pregador do Evangelho, metodista, aprendeu sobre a santidade no colo de sua mãe, Susana Wesley. Que grande diferença, que bênção como o seu caráter pode abençoar a vida dos seus filhos. Mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos pelo caráter. Mas, em segundo lugar, mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos pela obediência a Deus. Pela obediência a Deus. É interessante como Lucas, capítulo 2, se você passar o capítulo seguinte, o versículo 21, Lucas 2, 21, a Bíblia nos diz lá que, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Mateus, no capítulo 1, vai dizer: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E justamente o nome Jesus, no grego, significa Yahvé, Deus é salvação. É um testemunho da salvação, do agir salvífico para nos salvar, um testemunho da ação de Deus. E a Bíblia diz então que, completados 8 dias, para que a criança, o israelita, era circuncidado ao 8º dia, completado então os 8 dias, para que o menino pudesse ser circuncidado, deram então a ele o nome de Jesus, como o anjo havia dito antes de ser concebido. Lucas 2:39, a palavra de Deus vai nos dizer, Lucas 2:39, observe como a Bíblia nos mostra a obediência a Deus de José e Maria. No versículo 39 nos diz: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia. Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que é interessante, irmãos, é que a palavra de Deus está nos dando um testemunho de que José e Maria cumpriram tudo o que a lei determinava. Tudo que havia sido determinado pela lei da palavra de Deus estava então sendo cumprida. E aí sim, depois de cumprido tudo que a lei havia determinado, eles voltaram para a cidade de Nazaré. Mãe, abençoe a vida do seu filho pela obediência a Deus. A Bíblia nos fala lá em Levítico capítulo 12, nos fala sobre leis, e leis relacionadas à purificação, 7 dias de purificação pelo parto, assim como também quando acontecia a menstruação. Ao 8º dia de nascido, eles circuncidaram o menino.
Depois esperava-se mais 33 dias de purificação. Depois era feita uma oferta pela expiação do pecado. Tudo isso era determinado na lei. E o que a Bíblia está querendo nos dizer, o que Lucas, que era médico, quis dizer aqui, é que eles seguiram tudo conforme o que a lei havia determinado. José e Maria. E como estamos pensando em Maria como esta virtude, exemplos de virtudes na vida de Maria para as nossas mães e que é para toda a igreja, nós temos a obediência a Deus. Mãe, obedeça a palavra de Deus. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você abençoa os seus filhos. Eles aprendem que não é capricho, eles vão aprender na palavra, que você como mãe está buscando seguir a palavra. E lá na frente eles vão dar testemunho disso. Eles vão dizer, olha, a palavra de Deus diz isto. E minha mãe então reforçava, batia, pegava no nosso pé e cobrava da gente isso, porque a palavra de Deus fala isto. E aí como mãe você dá o exemplo, você dá um exemplo de obediência. Mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos, não só pelo caráter, não só pela obediência a Deus, mas em terceiro lugar, pela consagração dos seus filhos. Há algo muito interessante neste capítulo 2 de Lucas, quando a Bíblia nos diz, a partir do versículo 22, Lucas 2, dê uma olhadinha, por favor. Lucas 2, de 22 a 24, nos diz a palavra de Deus: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. É muito interessante aqui, irmãos, como a palavra de Deus nos coloca. Mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos pela consagração deles, pela consagração dos filhos. Você não só abençoa pelo seu caráter, você não só abençoa por sua obediência a Deus, mas você abençoa quando você consagra os seus filhos a Deus. Maria e José eram um casal pobre. Você vai dizer assim, como assim, pastor? Como é que o senhor sabe que era pobre? É porque a oferta que eles apresentaram aqui era a oferta mais paupérrima possível, era a mais simples possível. Deus faz algumas determinações na lei, e então ele chega e diz, olha, como quem diz, aquele que não tiver quase nada, vai poder oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos. Não valia quase nada estas aves. Mas era Deus dizendo, ninguém vai chegar diante de mim de mãos vazias. Eu vou abençoar de forma que mesmo você tendo o básico, você vai ter condições de apresentar uma oferta. Era um casal simples, humilde, sim, mas era um casal consagrado, que estava consagrando Jesus como filho a Deus Pai, como se fazia com todo primogênito. Todo primogênito era consagrado a Deus dos animais. Todo primogênito das famílias era consagrado ali, era agradecido, era colocado diante do Senhor, e uma oferta então era trazida, e aqui estava o Senhor Jesus Cristo. Mãe, consagre os seus filhos, consagre os seus filhos em oração. Nós precisamos de mães que estarão orando, e nós oramos diariamente. Se torna até estranho, e a gente tem que ter até cuidado como casal, para não fazer isso mecanicamente, mas fazer de coração. Oramos por nossas filhas diariamente, não só pelas filhas, oramos pelos filhos adotivos, como casal, pelos filhos adotivos, os genros, diariamente por eles,
para que Deus os abençoe, para que Deus faça a vontade dEle na vida deles. Então, como mãe, consagre os seus filhos em oração. Consagre os seus filhos em exemplo. Consagre os seus filhos em exortação. Consagre os seus filhos em encorajamento. Antes de vir pastorear esta igreja, pastoreamos uma outra igreja, a igreja de Olinda, e eu lembro quando uma senhora, em prantos, depois que acabou o culto, que acabou a escola dominical, ela pediu para dar uma palavra, reservadamente, e eu nunca esquecerei, quando ela disse: pastor, esta foi uma das piores manhãs da minha vida. Eu deixei que ela pudesse falar, ela disse: hoje eu acordei meu filho, dizendo: filho, vamos para a igreja. E ele olhou para mim e disse: mãe, me deixe dormir. Já um rapaz, ele disse: filho, é a hora, senão a gente vai perder a igreja. E ele olhou para mim e fez: a senhora passou meses sem ir à igreja. E não era por doença, por nada, mãe. Então me deixe dormir, que eu estou cansado. Pegou, cobriu-se com um lençol e voltou a dormir. Ela disse: eu fiquei arrasada, pastor. Eu sabia que eu estava errada, eu sabia que eu não estava indo à igreja, eu jamais esperei ouvir isso do meu filho. Era o meu exemplo, o exemplo que eu não estava dando para os meus filhos. Eu não estava sendo um exemplo para ele de consagração. Eu vi o testemunho de um pastor que, quando ele estava no mundo, ainda jovem, antes de ser pastor, na devassidão do pecado, como ele mesmo testemunhou, sendo filho de pastor, conhecido na cidade onde morava, uma capital aqui do Brasil. Ele disse certa vez, num testemunho que ele deu, ele disse: sempre que eu chegava de madrugada, eu encontrava meu pai e minha mãe na sala, orando por mim. Eu chegava de madrugada, bêbado, vindo de prostituição, de farras, meu pai e minha mãe estavam ali, orando por mim. Muitas foram as madrugadas que eu cheguei e eu os encontrei de joelhos, orando por mim. Até que um dia, disse ele, eu fiquei possesso. Eu estava no meu quarto, em casa, e meu pai abriu e viu a cena. Ele disse: eu estava possesso. E meu pai colocou como pastor as mãos sobre a minha cabeça e orou dizendo: eu não criei filhos para serem possessão do inimigo. Fique liberto, meu filho, em nome de Jesus. Que paz eu senti. Que paz. Eu estava no mundo, largado, jogado, e colhi as consequências disso. São pais que estão consagrando os seus filhos. Mãe que faz diferença, abençoe os seus filhos pela consagração desses mesmos filhos. Mãe que faz diferença, abençoe os seus filhos não só pelo caráter, não só pela obediência a Deus, não só pela consagração dos filhos, mas mãe que faz diferença, abençoe os seus filhos pelo companheirismo. Às vezes nós não nos damos conta de como foi Maria no ministério do Senhor Jesus Cristo, como ela foi tão presente no ministério do Filho, que Deus então usou ela para trazer ao mundo o Filho de Deus, Deus Filho. Maria estava no primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que foi lá em Caná da Galileia. Ela estava lá, ela testemunhou, ela falou coisas com pessoas: olhe, façam tudo o que Ele mandar, tudo o que Ele disser, obedeçam. Lá foi Jesus dizer para os serventes: coloquem água nas talhas, obedeçam a Ele. Que bênção! Ouviu do seu próprio filho, quando ela disse: olha, o vinho acabou, mulher, que tenho eu contigo? Para nós ocidentais isso é uma expressão, talvez, imagina você chegar para a sua mãe e mostrar algum problema, e você olhar para ela e dizer assim: mulher, que tenho eu contigo? Bom, esses dentes possivelmente talvez não estariam mais aqui,
o rostinho não estaria assim tão arrumadinho, não. Algum hematomazinho, não é muito normal da nossa fala. Você se dirigir para uma mãe, chamar ela de mulher, não, mulheres são outras aí, eu sou sua mãe. Que desrespeito é esse? Não, mas naquela cultura, não, Jesus estava dizendo, mãe, tem calma, sustenta aí, porque a minha hora ainda não está chegando, vai chegar a hora, deixa eu cuidar da minha agenda, eu sei o que eu vou fazer na hora que eu vou fazer. E há mais questões aí profundas desta fala de Jesus. Mas é interessante como, lá em Caná da Galileia, Maria estava acompanhando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Maria se preocupou tanto como mãe com o Senhor Jesus Cristo, mostrando então esse companheirismo, esse valor da mãe estar junto aos seus filhos. Tanto ela preocupou-se, que quando ela viu Jesus cercado por multidões, sem querer comer, sem ter tempo para comer, porque as multidões o cercavam, queriam milagres, queriam palavras, queriam ensinamentos, mas queriam muito mais milagres. A multiplicação dos pães, dos peixes, as curas que ele operou, fazia com que as pessoas chegassem a ele. E ela ficou profundamente preocupada. Chamou os irmãos de Jesus, estes sim, frutos da união dela com José, para que fossem tomar alguma medida. A Bíblia chega a dar a entender que eles estavam achando que Jesus estava louco. Não, Jesus estava cumprindo o seu ministério, mas o que mostra a profunda preocupação como mãe com o seu filho. E olha o que nos diz lá em João, capítulo 19, versículo 25. João 19, versículo 25. Dada a situação de crucificação de Jesus, a Bíblia nos diz lá em João 19, 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, para que não ficasse nenhuma dúvida. Não é Maria, Maria tinha muitas, sim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria tinha muitas, mas mãe de Jesus, a mulher usada por Deus, para Deus Filho encarnar, só uma. Ela estava junto à cruz, estava ali no momento de crucificação e morte do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi crucificado, ela encontrou forças em Deus para estar ao pé da cruz. Quando tudo sinalizava tragédia e o fim de tudo, ela estava ali com seu filho. Mãe, aconteça o que acontecer, seja companheira. Não seja conivente. Não é ser conivente. Mãe, quando ama, e os pais, pai e mãe, sabem disso. Você é companheiro e companheira sem ser conivente. Você é capaz de dizer, eu estou aqui do seu lado, porque eu amo você. Agora, eu não concordo com esta atitude, eu não concordo com este valor, eu não concordo com este modo de vida, eu não vou participar de algumas coisas, é verdade. Não, eu não posso ser conivente. Eu temo a Deus e eu quero que você sirva a este mesmo Deus. Mas eu estou do seu lado para lhe ajudar. Em tudo que glorificar a Deus, em tudo que for a vontade de Deus, sim. Eu sou seu companheiro como pai, eu sou sua companheira como mãe. Mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos pelo companheirismo, pelo caráter, pela obediência, pela consagração dos filhos, pelo companheirismo e, por último, me permita dizer, mãe que faz diferença, abençoa os seus filhos pelo compromisso, Depois da crucificação, da morte do Senhor Jesus Cristo,
veio sim a ressurreição. 3 dias se passaram. O que se passou no coração de Maria? Já parou para pensar o que é uma mãe que perdeu um filho tão amado, tão querido, tão maravilhoso como Jesus? Mas depois veio a ressurreição. Depois veio a ascensão, ele subiu aos céus. E os discípulos então voltaram para Jerusalém e se reuniram com os demais discípulos que haviam seguido ao Senhor Jesus Cristo. Outros tantos discípulos, ou seja, os apóstolos, voltaram para Jerusalém, e há um testemunho sobre Maria lá em Atos, capítulo 1, que às vezes nos passa desapercebido. Atos, capítulo 1, versículo 14. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus então nos diz, Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Observe que Lucas faz um registro anterior, nos versículos 12 e 13, quando Lucas diz, então, que eles voltaram para Jerusalém, depois que Jesus subiu aos céus. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E aí diz a Bíblia que quando ali entraram, subiram para o cenáculo, como um primeiro andar, um grande salão sobre uma casa, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Só quem não estava aqui era Judas Iscariotes, que já havia então tirado a sua própria vida. E a Bíblia então diz, todos estes perseveravam unânimes, todos eles juntos, em oração com as mulheres. Havia mulheres orando com eles. E aí a Bíblia destaca, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Onde estava Maria depois da morte do seu filho? Maria estava vivendo o evangelho com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Maria estava aguardando a promessa, a descida do Espírito Santo, como foi prometida para a igreja. Ali estava Maria. Isso é compromisso, irmãos. Talvez, humanamente falando, Maria, mais do que ninguém, podia ter desistido de tudo. Pela graça e misericórdia de Deus, não desistiu. Pela graça e misericórdia de Deus, respondeu a Deus, servindo ao Senhor com compromisso. Um coração compromissado com Deus. Temente ao Senhor, obediente ao Senhor, não blasfemando contra o Senhor. Eu lembro quando, anos e anos atrás, eu e Solange fomos convidados para ir para a Paixão de Cristo, num ônibus com pastores, cunhado jornalista, disse, olha, a gente está levando um grupo de pastores aí, eu incluí você vai com Solange, e ficamos lá. E eu lembro, acredito que na época era Damaris pequena, ela queria ficar para entrevista, foi Samara, meu ponto já deu aqui E nós ficamos para entrevista com os atores. Eu louco para voltar, eu queria voltar, acabou o espetáculo, eu quero ir embora, eu quero lá em entrevista com ator, com nada, eu quero voltar, eu quero dormir, e amanhã tem atividade. E aí ficamos para a entrevista. Eu não vou citar aqui o nome da atriz, uma atriz muito famosa de uma grande emissora de TV do nosso país. E ela, quando ela foi entrevistada, questionaram por que algumas colocações dela no espetáculo. Ela disse, eu só aceitei vir mudando o texto. Eu disse, aceito, agora muda o texto. Eu não vou lá para ficar como uma mãe passiva diante deste Deus que mata o seu próprio filho. Não. E aí ela começou a falar tantas coisas,
acredite, eu fiquei com angústia no coração de ouvir tudo aquilo. Como é que você muda um texto? E outra, que texto? Que texto se a Bíblia não está falando o que Maria colocou, mas vou esperar de Maria, uma mulher de Deus, uma mulher, como a Bíblia diz, que guardou tantas coisas no coração, eu vou esperar o quê? Como que atos e palavras de rebeldia? Não teria outro não para crucificar? Porque o meu filho, onde está esse questionamento de Maria? Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que uma espada traspassaria o seu coração, e ela suporta tudo isso com a graça e a misericórdia de Deus. Chorou, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema em admitir que mãe não choraria pela morte do seu filho. E onde está o problema? Algum pecado em chorar? Nenhum. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, porque ela não poderia chorar diante de uma cena tão terrível como o nosso pecado lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. O que para mim só mostra o compromisso dessa mulher usada por Deus. Então, mãe, não desista. Seja uma mulher de compromisso. Compromisso com a oração diante do Pai. Compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com a sua família. Tenha compromisso com a igreja. Tenha compromisso com a sua vida diante de Deus, de dar testemunho para a humanidade. Não pense que nós não temos que dar satisfação a ninguém, temos, a Deus e ao mundo. Nós temos que testemunhar de Deus. Como vamos viver de qualquer forma? Isso, se como mãe, pais, filhos, igreja, se nós desejamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de quebrantamento, é tempo de ter um coração contrito. Senhor, trabalha as nossas vidas, não só as nossas mães, eu repito, pais, filhos, família, igreja, todos nós. Mas hoje, pensando na mãe, eu quero pensar sobre esta mulher que faz diferença. Mãe que faz diferença, abençoe os seus filhos, pelo caráter, pela obediência a Deus, pela consagração dos filhos, pelo companheirismo e pelo compromisso. Eu quero terminar agradecendo a Deus e também trazendo uma informação sobre uma mãe que possivelmente você não deva conhecer a mãe, mas você talvez conheça o filho. E a diferença que essa mãe fez na vida desse filho. Pessoalmente, eu quero agradecer a Deus pela mãe que Ele nos deu. Poderia não ter esses valores. Poderia não ser uma mulher que tenha abençoado, e eu creio que no poder de Deus, na graça e misericórdia, continuará abençoando seus filhos. Pelo caráter, pela obediência a Deus, pela consagração dos filhos, orando pelos filhos, pelo companheirismo e pelo compromisso. Nós estamos com alguns familiares aqui, com pai, com irmão, cunhada, sobrinho, e como família nós queremos agradecer pelo apoio. Hoje à tarde eu estive lá, com uma parte da família, visitando o irmão pelo qual a igreja tem orado, e nós queremos agradecer como família pelas orações, porque se há um que pode fazer milagres, é o nosso Deus, e em tudo nós dependemos dele. Nós não podemos obrigá-lo, jamais, exigir, jamais. Nós podemos clamar: Senhor, por tua graça e misericórdia, Senhor, faz o milagre, se esta for a tua vontade. Nunca orei diferente, nem em relação à esposa, nem a filhas. Deus sabe do desejo do coração de toda a família. Mas nós dependemos da vontade dEle, que nós não sabemos qual é a vontade dEle. Sabemos sim que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, por isso nós temos que descansar na vontade dEle.
essa mãe que tem nos abençoado pelo seu caráter, por sua obediência a Deus, consagrando os seus filhos, pela consagração dos filhos, pelo companheirismo e pelo compromisso. Perfeita? Jamais. Não há nenhuma mãe, nenhuma mulher perfeita. Não, não há. Mas é bom reconhecer e, como filhos, percebermos esses valores. Não existe mãe perfeita, mas existem mães que fazem diferença abençoando os seus filhos. Nem Maria foi uma mulher sem pecado, não, mas ela foi uma mulher que abençoou os seus filhos, fez diferença, por ser instrumento de Deus para abençoar os seus filhos. Quantos aqui assistiram A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Alguém aqui assistiu? Você assistiu? Pode levantar mesmo a mão, só para a gente ter uma... Ok, grande parte da igreja. E eu lembro na época que alguém disse assim: pastor, que coisa horrível, eu nunca imaginei que uma crucificação seria um negócio daquele. Eu digo: você achou horrível? E a pessoa, ele disse: o senhor não achou não? Eu disse: meu amigo, a gente não faz ideia do que é aquilo ali, é para dar uma ideia muito vaga do que era uma crucificação. Era a pior morte daquela época. Agora pense alguém inocente, santo, puro, como filho de Deus, está sendo crucificado por causa dos nossos pecados. Aí nós temos uma ideia vaga do sofrimento de Cristo por nós. A Paixão de Cristo, Mel Gibson, ela foi vista em 2004. Na época eu anotei esses dados, numa quarta-feira de cinzas, em mais de 4.600 salas de cinema nos Estados Unidos. Poucos sabem que Mel Gibson, ele foi influenciado por sua mãe, Anne Raylan Gibson, que, sendo católica, ela criou Mel Gibson com os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Mel Gibson foi o sexto de 11 filhos. Ele se desviou na juventude, aos 17 anos, e só voltou aos 35 anos, quando diz alguns relatos que ele caiu de joelhos pedindo perdão e socorro a Deus, depois de mergulhar no alcoolismo, na depressão e até pensamentos suicidas. Isso em meio a toda fama e fortuna que conquistou. Em 1991, Mel Gibson filiou-se aos Alcoólicos Anônimos e voltou à Igreja Católica Apostólica Romana, marcado, segundo ele, pelo sacrifício de Jesus. O que chamou a atenção dele foi o sacrifício de Jesus. 1991, 12 anos depois, ele estava dirigindo o filme A Paixão de Cristo. As próprias mãos de Mel Gibson, elas foram filmadas. Lá no filme, são as mãos de Mel Gibson que foram filmadas, prendendo os braços de Jesus como um soldado na cruz. Não aparece o rosto dele, mas as mãos são dele, prendendo os braços de Jesus na cruz, para lembrar, segundo ele, que na humanidade pecaminosa estavam os pecados dele. Os pecados dele levaram Jesus à cruz. Sua mãe, Anne Gibson, tinha 11 filhos para criar, e ela o fez procurando transmitir os dogmas da religião. Sem saber, ela contribuiu para espalhar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para milhões de pessoas em todo o mundo. Você já parou para pensar o que é uma pessoa que talvez nunca ouviu o Evangelho, e aí de repente assistiu o filme e disse: que história é essa? Essa história aí é porque no nosso país nós não temos bem essa religião aí, mas é uma história lá da Bíblia. O que é Bíblia? A Bíblia é um livro assim, 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 e de repente a pessoa ser levada à palavra e conhecer o Evangelho da Bíblia,
as boas notícias que Jesus veio para salvar os nossos corações, para perdoar os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. N. Gibson, sem saber, contribuiu para espalhar a história do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para milhões de pessoas em todo o mundo. Deus vai nos converter através da sua palavra. Podemos chegar por outros instrumentos até que a palavra chegue aos nossos corações. E de repente alguém vai chegar e vai dizer: eu estava levando uma vida qualquer, assisti aquele filme, entendi que eu precisava ir à igreja. E aí foi à igreja, e aí ouviu a palavra, aí Deus usou a palavra para quebrantar o coração. Mas quantas e quantas outras coisas Deus usa para nos trazer a Ele e a sua palavra, para que nós conheçamos a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Deus quer usar a sua vida, mãe, não de qualquer forma. Deus quer usar a sua vida conforme a palavra dEle. Não conforme muitas vezes nós imaginamos, homens e mulheres, do nosso jeito. Não, conforme a palavra dEle. Por isso a nossa oração e a minha oração nesta noite é que você, como mãe, faça a diferença. Porque mãe que faz diferença, abençoe seus filhos pelo caráter, pela obediência a Deus, pela consagração dos filhos, pelo companheirismo e pelo compromisso. Aí Deus se alegra com as nossas vidas, abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas famílias. Que o Senhor Deus, pois, assim nos abençoe.